Fala galera, aqui é o Renato, sacada de anestesia. Estou aqui para mais uma sacada das 365 que eu vou dar no ano de 2019. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre cuff, sobre a pressão que a gente insufla no cuff, por que a gente deve insuflar pressões menores, se preocupar com isso, tá? E como a gente pode fazer para minimizar os riscos aí de um cuff muito insuflado, de um aumento da pressão, né, na mucosa endotraqueal, né? Vamos pensar o seguinte: no centro cirúrgico é difícil ter o manômetro, né, que é o cufômetro, que é aquele aparelho medidor de pressão do cuff. Ou seja, que vai falar para a gente qual a pressão que a gente põe no cuff, né? Alguns trabalhos mostram que, na verdade, todos os trabalhos relacionados à pressão em cuff mostram que o anestesista, geralmente, ele insufla mais do que o necessário, né? O necessário, o ideal, são pressões entre 20 e 30 centímetros de água, ou 20 e 25 milímetros de mercúrio, tá? São que a maioria dos trabalhos mostram que com essa pressão a gente não ultrapassa a pressão, né, de perfusão capilar endotraqueal, né? Se a gente insuflar muito o cuff, o que acontece? A gente faz isquemia traqueal, tá? A gente acaba aumentando a incidência também de odinofagia, né? Apesar de a gente estar insuflando a traqueia, né? Dentro da traqueia, alguns pacientes sentem incômodo, dor, né? Realmente, principalmente aqueles pacientes que ficam muito tempo com o cuff insuflado, né? Obviamente, o manômetro, pessoal, é muito utilizado na UTI, né? Obviamente, os pacientes que estão entubados mais tempo na UTI, 1, 2, 3 dias, uma semana, esses pacientes têm que ter uma monitorização mais de perto, principalmente pelo fisioterapeuta, pelo menos três medições por dia de pressão, da pressão do cuff, tá? Para quê? Porque se o cuff estiver pouco insuflado, ele não vai isquemiar, né, a mucosa endotraqueal, mas ele vai permitir o que? Microaspirações, entrada de secreção, né, aquela secreção que acumula no cuff ali, né, para dentro do pulmão, podendo aumentar a chance de pneumonia, né, de pneumonia relacionada à ventilação mecânica, enfim, uma série de consequências, tá? E se o cuff estiver muito insuflado, ele vai causar isquemia, aumento da incidência de estenose e etc, etc, tá? Então, essa preocupação tem que ter, tá? Então, o fisioterapeuta geralmente tem na UTI, com o uso do manômetro, tá? Só que esse manômetro é muito caro, gente. Se vocês olharem aí, fizerem uma busca aí no ou cufômetro, né? Esse manômetro manual ou cufômetro, vocês fizeram uma busca aí no Mercado Livre, no Google, vocês vão ver que varia de R$ 1.000 e tantos até R$ 3.000 um manômetro, né? Você imagina ter no hospital, né, em cada sala de cirurgia, um manômetro desse. É muito caro, nem todos os hospitais vão ter. E não é um hábito tão de rotineiro assim, né, na anestesia, na prática anestésica. Para vocês terem ideia, eu já trabalhei em mais de 30 hospitais. Tá? Eu nunca vi, acho que teve um hospital só que eu vi um manômetro na nossa gavetinha. Mesmo assim, eu só lembrava de usar o manômetro quando eu olhava para ele na gaveta. Então, assim, não é prática nossa fazer. Então, qual que é a sacada de hoje, pessoal? Eu vou dar uma sacada para vocês que é mais simples, tá? Que é o quê? Se basear na curva do capnógrafo. Tem trabalho mostrando que os anestesistas que insuflaram com a seringa de 10 chegaram num valor de pressão mais ou menos perto do ideal, ao invés da seringa de 20. Os anestesistas que insuflam o cuff com seringa de 20, né, geralmente jogam para pressão lá acima de 30, 35, 40, 50 de pressão. É muita coisa, tá? Vamos basear então numa regra. Se o tubo fosse 8, a gente insufla 5 ml, 2 ml, não sei. Não, isso aí, pessoal, é muito variado de paciente ao paciente, tá? Tem paciente que tem uma luz traqueal maior, outros menores. Não dá para ficar botando regra, tá? Sempre que usar regra, a gente vai errar para mais ou para menos, né? Então, como a gente faz? Existe outro trabalho israelita de 2014 muito interessante. O que eles fizeram? Eles mediram o capnógrafo normal, né? No tubo traqueal, botaram um capnógrafo na orofaringe e outro na nasofaringe. E mostraram, obviamente, com um cuff muito insuflado, a curva da capnografia, né? A capnografia, né? Vamos dizer assim, ela
era zerada, né? Não existia curva, era uma reta, linha reta, tanto na orofaringe quanto na nasofaringe. Por quê? Porque não tinha vazamento. E aí eles foram diminuindo, né, a insuflação do cuff, né, até conseguirem achar a curva na nasofaringe, ou no nariz, na verdade, ou na orofaringe, tá? E aí eles perceberam que as pressões variavam entre 18, tá, milímetros de mercúrio até 7 para mais, 7 para menos, ou seja, era muito menor, enquanto que as insuflações sem a monitorização com capnografia iam para 25, 30, 35, tá? Então era muito maior. Então mostrando que com essa medição da capnografia é um parâmetro melhor, mas de maior acurácia para você achar a pressão ideal de cada paciente. Só que é impossível, né, pessoal? A gente custa ter um capnógrafo, né? Imagina ter 3 capnógrafos na sala para fazer essa medição do cuff, é impossível. E o que acontece? Se você tem uma alteração da curva tanto no nariz, né, do capnógrafo, na nasofaringe ou na orofaringe, quer dizer que está tendo vazamento do cuff, né? Ou seja, o ar não está vindo, né, não está voltando, né, na expiração não está indo só dentro do tubo, está saindo para fora, porque o cuff não está tão insuflado. Aí o que acontece? Está indo para a orofaringe e para a nasofaringe, por isso que tem curva da capnografia. Então, quando acontece isso, a curva do capnógrafo do tubo também ela vai mudar. Lógico, se está tendo vazamento, ela vai mudar. Assim como o aparelho vai acusar. Alguns aparelhos mais novos, da Dräger, né, da GE, eles acusam vazamentos mínimos. Então, às vezes, você consegue também ter alarme, né, sendo ativado com vazamentos mínimos pelo esvaziamento do cuff. Mas vamos pensar que o aparelho não acusou. Você vai ter alterações na capnografia, tá? Alterações na capnografia do tubo e alterações na capnografia e começar a ter curva na capnografia do nariz e da orofaringe. Então, se a gente tem só um capnógrafo, obviamente, no centro cirúrgico, conectado ao tubo, então, se você tem uma curva ideal, normal da capnografia, não está tendo vazamento. Então, o que eu faço na minha prática para ter, como eu não tenho manômetro, na minha prática diária, eu vou esvaziando, eu insuflo o cuff, obviamente, fixo o tubo, tudo beleza, acabou, tô com a mão livre, já tá, o paciente está ventilando e tal, acabei o que eu tinha que fazer, protegi o olho, enfim. Eu desinsuflo o cuff pouquinho, devagarzinho, até observar uma alteração da curva da capnografia. Ao vir uma alteração da curva, eu insuflo mais um pouquinho até voltar a curva ao normal. E tá lá, pessoal. Por quê? Se eu não tenho alteração da curva do capnógrafo, não tem vazamento, tá? E se você não tem vazamento de ar, você não tem como líquido passar por ali também. Então, primeiro passa ar, depois passa a secreção. Então, você está protegendo o paciente, protegendo tanto a traqueia, a mucosa da traqueia e protegendo o paciente também quanto a microaspiração de secreção, tá bom? É isso, pessoal. Então a minha sacada de hoje é essa. Quer ver como é que o cuff tá? Tá legal? Se não tá, principalmente cirurgias grandes, então desinsufla o cuff devagarzinho e vai observando a curva do capnógrafo. Ela começou a alterar, você insufla mais um pouquinho, acha a curva ideal ali e a pressão ideal e muito provavelmente você vai estar e aí entre 20 e 30, né, centímetros de água de pressão, muito provavelmente para próximo de 20, que é o que o trabalho israelita lá mostrou, tá? Então é isso, tá? Espero que tenham curtido essa sacada. Não é uma sacada das mais impactantes, mas com certeza pode fazer diferença para a vida, para a traqueia de um paciente ou para o pulmão de um paciente, principalmente em cirurgias muito longas, tá? Ou naquelas cirurgias que você tem que mudar de decúbito para lá e para cá, tá? Então é isso. Se você curtiu esse vídeo, né, dê um like, ative as notificações para receber as notificações diárias aí de todo vídeo que vai ser postado, tá bom? Se inscreva, compartilhe, mande o seu comentário para a gente estar sempre aprendendo um com o outro, tá bom? Grande abraço, pessoal, até amanhã.